welcome to another episode of India and Global. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, clique no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Hoje estamos recebendo Scott Ritter, ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, inspetor de armas das Nações Unidas, autor e analista de geopolítica. Scott, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Obrigado por me receber. Quero começar com uma pergunta mais ampla sobre a política externa dos Estados Unidos. Se puder, diga-nos, qual é a sua avaliação da política externa dos Estados Unidos neste momento? Essa é uma grande pergunta. That's a big question. There's been some interesting. Houve alguns desenvolvimentos e discussões interessantes em termos de declarações públicas. Claro, vimos a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, publicada em novembro, que representou um desvio significativo das práticas anteriores, com mais foco em uma Fortaleza América, fortalecendo a postura dos Estados no hemisfério ocidental, reduzindo a ênfase na Europa, redefinindo o engajamento com a China e o Pacífico, e, novamente, uma espécie de diminuição do envolvimento no Oriente Médio, Ásia Ocidental e até mesmo no sul da Ásia. Mas então vemos Marco Rubio fazendo certas declarações recentemente, em conexão com sua visita à Europa, que sugerem que não é que os Estados Unidos estejam se desengajando do sul global. Estamos reafirmando um posicionamento que parece ser mais neocolonial por natureza, sabe? Em vez de ser respeitoso com a realidade soberana do sul global, de nações que estão emergindo das sombras da Guerra Fria para se afirmarem de forma mais eficaz e soberana. Na verdade, estamos tentando redefinir nossa relação com a Europa de um modo que nos permita explorar o passado colonial europeu para projetar ou reprojetar nossa influência. Então, eu diria que é uma política externa em transição, que não está evoluindo de uma boa maneira. Basicamente, trata-se de pegar o conceito de hegemonia americana e, sabe, reestruturar a forma como impomos nossa vontade ao mundo. Foi-se a metodologia da ordem internacional baseada em regras. E agora temos, eu acho, um tipo de poder americano mais direto, mais na cara. Falamos em tornar a América grande novamente. Sabe, acho que as pessoas que acreditaram nessa ideia pensaram bem, tudo bem, isso só significa que a América está se voltando para dentro. Não. Tornar a América grande novamente, ao que parece, é uma projeção externa da dominação americana. E acho que é nessa direção que estamos indo com a política externa dos Estados Unidos. E o que você acha que é a razão para essa mudança de, digamos, por falta de uma palavra melhor, uma estratégia imperial mais sutil e hegemônica que se desenvolveu após a Segunda Guerra Mundial, para o que você descreveu como uma forma mais direta de dominação? É uma crise interna dentro dos Estados Unidos, incluindo o aumento do custo de vida para os jovens, aluguel e assim por diante? Ou são desafios externos, como China, Rússia e o surgimento de outras potências que agora estão desafiando o Império Norte-Americano? Eu minimizo o fator doméstico como um impulso para a política externa pelo seguinte motivo. A geração millennial, que deveria ser politicamente dominante nos Estados Unidos, considerando a demografia, é passiva. Eles estão desengajados, especialmente quando se trata de política externa, e são facilmente controlados por incentivos ou distrações econômicas. Portanto, acredito que do ponto de vista interno, essa é uma questão administrável e não o fator que está conduzindo o processo. O que realmente está acontecendo é a necessidade dos Estados Unidos de... Veja, novamente, precisamos ser brutalmente honestos aqui. Nós não existimos como uma potência igual. Espero que o mundo entenda isso. Nós existimos como uma potência dominante. A forma como operamos no mundo é que, para manter a igualdade,
nosso padrão de vida em casa, precisamos acessar os recursos do mundo a preços que sejam vantajosos para nós, não para vocês. Fizemos isso por meio da chamada Ordem Internacional baseada em regras, a dominação do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e de outras estruturas econômicas que definiam como o globo coexistia. Mas agora vemos o mundo em transição para algo novo, e, portanto, os Estados Unidos precisam redefinir como irão afirmar sua dominância. Como eu disse, a ordem internacional baseada em regras já não é mais um mecanismo eficaz para isso. Estamos vendo uma reação. Por exemplo, um dos pilares da ordem internacional baseada em regras é o G7. Os Estados Unidos tentaram explorar o sucesso percebido do G7, criando o G20, que atrairia o Sul global para um guarda-chuva dominado pelo G7. Em vez disso, o que surgiu foi o BRICS, um fórum econômico alternativo, uma realidade econômica alternativa, que não apenas reduz a eficácia do G20, mas também expõe a fragilidade do G7. Os Estados Unidos não podem ficar reféns desses arcabouços herdados, então estamos nos desvinculando deles, redefinindo nossa postura e seguindo sozinhos. Acabou a pretensão de que precisamos de alguém. Não precisamos de ninguém, nunca precisamos. Sempre usamos isso como desculpa para criar alianças de conveniência, mas que na verdade eram alianças de exploração. Hoje, pelo menos quero dizer, a única coisa que podemos dizer sobre a política externa americana neste momento é que provavelmente é a política externa mais honesta que os Estados Unidos já praticaram. Porque não há disfarces aqui. Estamos dizendo isso diretamente. Somos o maior cachorro do quarteirão, e se você quiser nos enfrentar, vamos morder, mastigar e cuspir você. E é nesse mundo que vivemos. Agora, se esse cachorro realmente consegue cumprir o que promete, sabe? Esse cachorro pode ter artrite, alguns dentes frouxos e a visão ruim, porque é um cachorro velho. Mas a questão é que estamos redefinindo nossa sociedade, nossa posição em um mundo em transformação. E não vamos fazer isso de uma forma que permita que outros sejam nossos iguais. Não aceitaremos igualdade. Quero dizer, só toleraremos a dominação americana. É isso. E essa doutrina de não aceitar os outros como iguais, ou até mesmo imaginar um retrocesso do Império dos Estados Unidos, isso não está acontecendo. Isso se deve às posições ideológicas das pessoas no poder? Ou você acha que é algo mais institucional? Ou seja, o complexo militar industrial, a CIA, as estruturas de inteligência e assim por diante. É por causa disso que o Império não retrocede, ou é mais sobre aqueles que estão no poder e sua posição ideológica? Acho que é algo mais sistêmico do que isso. Acho que é errado culpar apenas aqueles que estão no poder, ou mesmo culpar o establishment. Claro, tudo isso é verdade. Eles não vão ceder o poder. O povo americano é o culpado, em última instância. O povo americano é o culpado. Nós exigimos essa política. Nós não queremos ser iguais a ninguém. Fomos criados para acreditar que somos uma raça à parte, que somos o povo excepcional. Algumas pessoas, e gosto de me incluir entre elas, que entendem a loucura de tal projeção. Mas a realidade é que, em uma rua comum de uma cidade ou vila americana, o povo americano, hoje em dia, não se pode concorrer a um cargo e vencer uma eleição nacional se você falar sobre os Estados Unidos serem iguais a qualquer outro país do mundo. Politicamente, isso é o seu fim. Nós somos americanos. Somos os melhores. Bem, não somos. Somos os mais brilhantes, não somos. Somos os mais fortes, não somos. Somos os mais inteligentes, não somos. Mas acreditamos que somos. E não é apenas que acreditamos nisso, acreditamos que estamos destinados a ser. Que esse é o papel adequado da América e dos americanos hoje. E, novamente, é aí que culpo os millennials. Porque a passividade deles em se envolver com essa questão permitiu que as gerações que deveriam estar abrindo mão do controle, abrindo mão do poder, o mantivessem. Quero dizer, estamos falando de mentalidades de legado, mentalidades de boomers.
E sabe, isso é normal. É muito difícil ensinar truques novos a um cachorro velho. Mas o problema é que, a menos que o cachorro novo esteja pronto para entrar em cena e assumir o palco, os cachorros velhos vão continuar sentados lá, repetindo os mesmos truques. E agora, os boomers, minha geração e a geração X, que veio depois de mim, não estamos abrindo mão do nosso controle sobre o poder. E os millennials não estão exigindo essa liberação. Então nossa política continuará em um mundo em transformação, onde qualquer ser humano racional reconheceria a necessidade absoluta de os Estados Unidos aprenderem a coexistir pacificamente com o resto do mundo como um parceiro igual na comunidade global. Essa é a visão racional. Os boomers se recusam a ceder e continuamos exigindo que afirmemos nossa hegemonia, nossa autoridade, nossa dominância no mundo de hoje. Esse é um problema sistêmico nos Estados Unidos. Não é apenas o problema de uma facção política ou de uma elite política profundamente enraizada. Isso é algo sistêmico nos Estados Unidos. É um problema que vem da base. Com essa visão geral em mente, eu queria te perguntar sobre alguns detalhes da política externa dos Estados Unidos e queria começar pela Venezuela. Já fizemos alguns programas, talvez 5 ou 6, sobre a Venezuela, desde que o regime dos Estados vizinhos tentou sequestrar Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela. Você poderia nos explicar o que aconteceu nessa operação? Nós ainda não discutimos em detalhes o que realmente ocorreu na Venezuela durante essa operação. Bem, sabe, acho que o que aconteceu foi que todo mundo se distraiu com a Delta Force voando até lá e sequestrando Maduro. Esse foi o glamour. Quer dizer, sabe, depois jogamos a arma sônica na história. As pessoas se distraíram com isso. Os radares não funcionaram, as pessoas também se distraíram com isso. E o que elas não estão percebendo é o fato de que a CIA comprou a Venezuela. E então a verdadeira questão é: como isso aconteceu? Como os Estados Unidos se insinuaram na sociedade venezuelana a ponto de basicamente neutralizarmos o apoio popular ao Maduro e cooptarmos as elites estabelecidas, militares e civis, a tal ponto que agora vemos a ex-vice-presidente de Maduro, a atual presidente da Venezuela, como um resultado aceitável, porque ela trabalha para nós. Nós a possuímos, nós a compramos, nós compramos todo mundo. Foi isso que aconteceu na Venezuela. É uma manifestação de um padrão de comportamento dos Estados Unidos que se repete globalmente há décadas. E, para ser honesto, isso deveria servir como um alerta para nações como o Irã e a Rússia. Sempre que um país se envolve numa interação econômica significativa com os Estados Unidos, ele se expõe à exploração, porque os Estados Unidos utilizam uma guerra híbrida ligada a imagens culturais, a visão de Hollywood sobre como o mundo deveria ser, como ele poderia ser se você fosse como a América, se apenas acreditasse na América. E as pessoas acreditam nesse sonho. Um dos grandes facilitadores disso é a internet, o papel que a internet desempenha na corrupção das mentes da geração mais jovem. Volte ao tempo de talvez esse seja um nome que não lhe seja familiar, mas deveria ser. Jared Cohen. Jared Cohen era um sujeito que no início dos anos 2000 escreveu um livro sobre como viajou pelo Oriente Médio e percebeu entre os jovens de lá um desejo de ser como os americanos, de que éramos iguais. E, portanto, era dever e responsabilidade dos Estados Unidos criar conectividade por meio da internet para que a juventude pudesse colaborar. Mas isso não passava de uma expressão de poder brando. Jared Cohen escreveu, depois tornou-se membro do Departamento de Estado, trabalhando primeiro com o governo Bush e depois com o governo Clinton, para realizar o que chamavam de democracia digital, infectando nações com a visão da América. E fizemos isso na Síria, fizemos isso no Egito, fizemos isso no Irã, fazemos isso em todo lugar. Você sabe, na Síria, onde cada pedra foi revirada por causa do conflito.
Por que a internet funciona tão bem? Porque ela precisa funcionar bem para as mentes do povo sírio. E no Irã hoje, a mesma coisa. Sabe, mais de 100 mil terminais Starlink foram enviados para o Irã. O governo iraniano conseguiu apreender apenas alguns milhares deles. Os que restam ainda estão conectados a uma população que está sendo ativamente exposta a técnicas de guerra híbrida e psicológica para minar o regime iraniano, para infectá-lo por dentro, tornando-o suscetível à exploração e à manipulação. Foi isso que aconteceu na Venezuela. As elites foram influenciadas e os Estados Unidos assumiram o controle. O modelo venezuelano é aquele que o governo Trump usar repetidas vezes. Quer dizer, mais uma vez, veja a arrogância disso. No Irã, Scott Ritter, o secretário do Tesouro, admite que foi ele quem desencadeou a crise cambial que levou às manifestações, que tudo foi planejado e executado em conjunto com outras ações. E então vemos a agitação se desenrolar com base em instruções enviadas ao Irã por meio da conectividade com a internet. E depois isso se espalha. Esse é o poder que os Estados Unidos têm. É um poder que vai além de simplesmente posicionar porta-aviões na costa de países e ameaçar bombardeá-los. É o poder de destruir nações por dentro, corrompendo a mente da juventude. Quero saber sua opinião sobre a CIA subornando as elites venezuelanas. Há analistas que dizem que Delcy Rodrigues, atual presidente interina, e Diosdado Cabello, o chefe da Segurança Nacional da Venezuela, são pessoas comprometidas com a ideologia e o governo chavista, madurista. Mas há outros que afirmam que eles foram comprados ou coagidos. Qual é a sua análise sobre isso? Por que os Estados Unidos exprimindo uma embaixada em Caracas? Muitos estão dizendo que isso está pressionando a Venezuela a aceitar um meio termo, em vez de subornar Rodrigues e outros. Isso é uma forma de lidar com a situação. A questão principal é que você está permitindo que os Estados Unidos instalem um bastião de controle. As pessoas sabem o que é uma embaixada americana. Você deveria saber o que é uma embaixada americana. Certo. Ela não está lá para te ajudar. Não está lá para ser sua amiga. Uma embaixada americana é um mecanismo de controle a partir do qual os Estados Unidos exercem poder, influência e controle. Controle direto. Uma embaixada americana permite que a agresia de operacional formal dentro do seu país. Então só há uma maneira de interpretar o governo venezuelano permitir que os Estados Unidos reabram sua embaixada. Isso significa que ele se rendeu aos Estados Unidos. Agora, a CIA é inteligente o suficiente para entender que é preciso ocultar certas coisas, jogar certos jogos e assim por diante. Você sabe, especialmente no início dessa fase, não se quer revelar tudo muito rápido. Mas não. Eu não aceito essa ideia de eu sei como é a resistência e sei como é a capitulação. E o que estou vendo na Venezuela não é resistência, é capitulação. Eu queria falar sobre o Irã, já que estamos vendo uma nova rodada de negociações, primeiro em Mascate e agora em Genebra. Paralelamente, há um enorme acúmulo de ativos militares dos Etsuentes, incluindo o envio de aeronaves para a região. O Irã, por sua vez, está exibindo seus mísseis e drones nas águas do Oceano Índico. Essas negociações são conversas genuínas, de boa fé, ou apenas mais um blefe, como vimos no ano passado, preparando o terreno para o momento certo de atacar ou encenar outro golpe no Irã. Acho que o desempenho passado é sempre um indicador dos resultados futuros. Os Estados Unidos, antes de tudo, não estão interessados em um acordo negociado com o Irã. Os Estados Unidos estão interessados em uma única coisa: mudança de regime.
A própria retórica do presidente Trump confirma isso. Pergunte a si mesmo por que Jared Kushner, que era metade da equipe de negociação que se reuniu com os iranianos em Genebra, também se encontrou com a diáspora iraniana nos Estados Unidos para começar a construir o próximo governo do Irã. Se estivéssemos realmente interessados em um resultado diplomático genuíno, estaríamos trabalhando arduamente para encontrar um governo substituto enquanto negociamos. Isso mostra que se trata de uma manobra. Os Estados Unidos deixaram claro que não aceitarão nenhum enriquecimento iraniano. E ainda assim, a posição iraniana é que eles devem ter permissão para realizar o enriquecimento conforme permitido pelo artigo 4 do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, o que há para negociar? Veja, os iranianos caíram em uma armadilha em que chegaram a um acordo que lhes dá esperança. Eles estão otimistas com isso. Agora, eles vão voltar por 2 semanas e participar de discussões sobre a próxima etapa. Durante essas 2 semanas, os Estados Unidos estarão fortalecendo seu poder militar. Mas enquanto a diplomacia estiver aberta, veja, o momento de vulnerabilidade para os Estados Unidos é agora. Se o Irã exercesse seu direito de autodefesa previsto no artigo 51, autodefesa preventiva, isso é permitido pelo direito internacional quando uma ameaça iminente se manifesta. É permitido agir preventivamente sob a doutrina Caroline, que é reconhecida no direito internacional. Está claramente declarado o seguinte: se o Irã exercesse autodefesa preventiva e atacasse os Estados Unidos agora, enquanto o país está mobilizando forças para a região, isso acabaria com qualquer chance de um ataque de decapitação americano. Mas agora o Irã está preso em uma negociação. Está falando sobre um acordo que nunca vai se concretizar. E enquanto conversam, os Estados Unidos estão finalizando seu desdobramento militar. Meu palpite é que, na véspera da próxima rodada de negociações, os Estados Unidos vão puxar o gatilho e iniciar uma campanha maciça contra o Irã, cujo objetivo é a mudança de regime. É isso que Donald Trump diz ser seu objetivo, que Al-Khamenei deve sair. Deve sair. Quero dizer, quantas vezes Donald Trump precisa dizer isso antes que as pessoas acreditem que essa é de fato a política dos Estados Unidos? E eu queria te perguntar, qual é a sua avaliação de um cenário realista caso uma guerra estourasse entre os Estados Unidos e o Irã? Bem, há alguns nos Estados Unidos que acreditam que o Irã vai hesitar no momento da decisão, que se houver um ataque, em vez de imediatamente, você sabe, colocar tudo abaixo, porque essa é a única forma de dissuasão defensiva que o Irã tem, eles vão se conter. Você diz que se houver uma guerra, tudo será destruído, nada restará. Nós acreditamos que o Irã vai hesitar em puxar o gatilho, o que nos dá uma janela de oportunidade para entrar com uma aplicação maciça de força a fim de neutralizar o máximo possível da capacidade de lançamento de mísseis balísticos deles e garantir que qualquer resposta iraniana seja, você sabe, atenuada e controlável. E então, combinar isso com uma renovação dos distúrbios dentro do Irã, de modo que o país esteja travando uma verdadeira guerra em 2 frentes. Suas cidades estarão em chamas. Todos aqueles 70 a 80 mil terminais Starlink que ainda não foram descobertos pelo regime iraniano estão ligados a grupos de oposição que agora sairão das sombras, porque estão sendo informados de que este é o momento da decisão. As cidades iranianas estarão em chamas. Outras aeronaves militares estarão suprimindo a capacidade do Irã de mobilizar suas forças de segurança. E estaremos testemunhando o colapso do regime iraniano, o fim da República Islâmica, em poucas semanas. Essa é a visão ocidental sobre isso. É uma visão muito realista. Não é uma visão irrealista. Quantas pessoas acharam que uma única incursão da Força Delta poderia causar o colapso da Venezuela? Não muitas. Quantas pessoas previram a queda de Bashar al-Assad da forma como aconteceu? Também não muitas.
Então há muitas pessoas por aí agora que dizem que como a República Islâmica existe há 47 anos e resistiu aos esforços americanos para removê-la, isso simplesmente é irtismo, sir. Eu diria que o governo iraniano é a maior vulnerabilidade neste momento, porque os Estados Unidos, pela primeira vez, estão dispostos a aplicar a força necessária para alcançar um resultado. No entanto, não há garantia de sucesso. Os iranianos são muito resilientes, muito engenhosos. E sabe, meu medo é que, embora possamos conseguir destruir cidades iranianas, o povo iraniano não necessariamente apoie essa remoção e talvez apoie a repressão brutal do governo contra essas potências externas. Nenhum cidadão iraniano comum apoia a Mujahideen Khalq, nenhum cidadão iraniano comum apoia a monarquia. Eles não apoiam o Exército de Libertação do Baloquistão. Eles não apoiam o PJAK. Eles não apoiam nenhum desses movimentos separatistas. Eles apoiam um Irã unificado e, portanto, acredito que apoiarão a repressão do governo iraniano. Também não acredito que, mesmo que matemos Ali Khamenei, o que provavelmente faremos, deixaremos de respeitar o fato de que a República Islâmica é uma república constitucional e que existem linhas de sucessão. Há uma assembleia de peritos que já escolheu o próximo líder supremo e já avançou demais nesse caminho. Nunca eliminaremos o líder supremo, porque o líder supremo não é um indivíduo, é um cargo, um status. Ele será ocupado porque é isso que a República Islâmica exige. Nós não respeitamos o fato de que o parlamento é eleito pelo povo iraniano de forma democrática. O mesmo vale para a presidência, e há linhas de sucessão estabelecidas constitucionalmente. Veja, tendemos a enxergar isso como a remoção de um autocrata, como um regime do tipo Nicolás Maduro ou do tipo Bashar al-Assad, e não entendemos que a República Islâmica é, de fato, uma república constitucional baseada em princípios democráticos que foram aceitos e abraçados pela grande maioria do povo iraniano. Portanto, a República Islâmica não vai desmoronar como um castelo de cartas. O que teremos no fim será uma região em chamas, uma economia global em colapso e os Estados Unidos presos em uma guerra que não podem vencer. É aí que acredito que o desfecho se dará. Qual é o grau de vulnerabilidade dos ativos militares dos Estados Unidos na região, no Golfo Pérsico, no Iraque e em outros lugares? Olha, eu estive nas Forças Armadas por um tempo. Não estou mais, mas sou veterano e atuei em níveis muito altos. Ou seja, estive envolvido em tomadas de decisão no nível do Exército e no nível nacional. Os Estados Unidos não vão simplesmente ficar parados e deixar o Irã atacá-los, certo? Isso não significa que não haverá danos, mas tomaremos medidas projetadas para impedir que o Irã cause o dano que deseja causar. Por isso que a única esperança do Irã é um ataque preventivo. Se o Irã permitir que os Estados Unidos tragam para a região as forças que acreditamos serem necessárias para realizar um grande evento existencial dentro do Irã, isso significa que temos um plano. Agora, nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. O inimigo sempre tem voz, e o Irã terá voz. Mas temos um plano elaborado para minimizar as baixas americanas, e acredito que esse plano se baseia na aplicação preventiva de força esmagadora. Se atacarmos o Irã, será algo que o Irã nunca experimentou antes em sua história, mesmo em junho de 2025. O nível de violência sustentada será fora de série. Acho que esse é o plano americano. Desequilibrar os iranianos logo no início e manter essa pressão. Estamos trazendo uma capacidade militar que é sustentável. Se conseguirmos suprimir a capacidade de retaliação de mísseis balísticos do Irã, então poderemos sustentar isso. O Irã, é claro, também tem um plano. Acredito que eles estejam dizendo, o que pode ser feito contra nós? E sabe, se o plano deles for melhor que o nosso, então eles causarão danos contra nós. É por isso que digo que a melhor opção é evitar a guerra por completo, porque não acho que alguém vai vencer essa guerra. Acho que essa guerra só vai levar à devastação do Irã,
a devastação da região, a humilhação dos Estados Unidos e a devastação dos Estados Unidos porque, você sabe, nossa economia é frágil. Our economy is fragile. One of the reasons why we're engaging in this very aggressive foreign policy. Uma das razões pelas quais estamos adotando essa política externa tão agressiva é a fragilidade da economia americana. Uma economia atrelada a uma ordem internacional baseada em regras que fracassou e a necessidade de substituir esse sistema por algo novo. Mas esse algo novo exige, por exemplo, segurança energética em escala global. E um conflito regional com o Irã devastaria a segurança energética global. Uma região hiperprodutora de energia é brand. Uma última pergunta sobre o Irã, antes de eu chegar à questão entre os Estados Unidos e a Rússia. Qual é a força motriz por trás dessa doutrina de política externa dos Estados Unidos em relação ao Irã? Pressionar pelo colapso do governo, em vez de buscar um acordo negociado? Existe uma tese chamada lobby israelense, que afirma que isso ocorre principalmente a pedido de Israel, que não quer o Irã por causa do que ele faz na Palestina. Outros dizem que também se trata do interesse estratégico do próprio Império Americano na Ásia Ocidental. Quais são suas reflexões sobre o que está impulsionando a política externa dos Estados Unidos em relação ao Irã? Bem, não há dúvida de que Israel desempenha um papel muito crítico nisso e que a postura intransigente adotada por Israel está sendo refletida pelos Estados Unidos. Você sabe, há também, como você mencionou, o fato de que os Estados Unidos precisam se proteger contra concorrentes globais e que se não pudermos controlar o Irã, porque o Irã é uma grande nação com muito potencial econômico, especialmente no setor de energia, então temos que eliminar o Irã como concorrente. Ambos, porém, são conjuntos de armas de política que poderiam ser administrados se estivéssemos buscando uma solução. O que impede os Estados Unidos de buscar racionalmente uma solução é a tomada da embaixada dos Estados Unidos pelo Irã. O mundo pode ter esquecido disso. Nós não esquecemos e nunca, jamais perdoaremos. Outra coisa é o papel do Irã no bombardeio dos quartéis dos fuzileiros navais em Beirute. O mundo pode ter esquecido disso também. Nós não esquecemos. Agora as pessoas vão dizer, isso não é justo, Scott. Os Estados Unidos derrubaram um avião iraniano. Nós não nos importamos. Você acha que nos importamos com vidas iranianas? Você acha que derramamos lágrimas por civis iranianos mortos? Não. Ora, Madeleine Albright disse que 500 mil crianças iraquianas era um preço que estávamos dispostos a pagar. Nós não nos importamos com a vida dos outros. Nós nos importamos com a nossa. E não estou dizendo que isso é justificável. Estou dizendo que os Estados Unidos estão infectados por uma mentalidade de ódio ligada a esses dois eventos. E agora acrescentamos um terceiro evento, porque temos essa nova narrativa de que o Irã é responsável pela morte de 6 a 800 americanos no sul do Iraque durante a guerra, a ocupação americana do Iraque. Ignoramos o fato de que invadimos o Iraque ilegalmente, ocupamos o Iraque ilegalmente, e que tudo o que o Irã fazia era apoiar uma resistência xiita nativa contra um ocupante americano. Não, vocês mataram 6 a 800 soldados americanos, e nunca perdoaremos vocês por isso. Foi por isso que assassinamos Qasem Soleimani, principalmente por causa de seu papel nessas ações. Essa é uma doença que infectou os Estados Unidos, uma iranofobia. E até que essa doença seja curada, será difícil para os políticos elaborarem soluções políticas racionais para esses problemas complexos. Porque, como eu disse antes, nenhum político americano vai vencer uma eleição dizendo que a América deve ser igual ao resto do mundo. Nenhum político americano vai vencer uma eleição dizendo que a América deve esquecer o que aconteceu com a Embaixada dos Estados Unidos, o que aconteceu com os quartéis dos fuzileiros navais, o que aconteceu no sul do Iraque. Essa é simplesmente uma posição politicamente insustentável.
Portanto, esses são grandes obstáculos, barreiras, a qualquer possível solução política para um problema muito difícil. I wanted to end by discussing US-Russia. Quero encerrar discutindo as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, já que essa é uma área em que vimos a propaganda ocidental mais eficaz, especialmente se compararmos com a Palestina e outros lugares, onde a internet conseguiu romper boa parte dessa narrativa. A Rússia, é claro, vem ganhando terreno no campo. Tudo isso levou, lenta mas gradualmente, à cúpula do Alasca, que muitos viram como os Estados Unidos sendo forçados a aceitar a Rússia como um parceiro igual, fosse isso verdade ou não. Desde então, as coisas parecem ter avançado lentamente. Alguns dizem que para trás, outros que para frente. Gostaria de saber qual é a sua leitura sobre a direção que a relação entre Estados Unidos e Rússia está tomando neste momento. US-Russia relationship is heading towards at this moment. Sabe, é interessante como estamos dispostos a dar crédito aos Estados Unidos por serem diplomáticos com a Rússia, quando reconhecemos que os Estados Unidos são incapazes de agir diplomaticamente em qualquer outro lugar. Um leopardo não muda suas manchas. Um tigre não muda suas listras. Os Estados Unidos não são um parceiro diplomático legítimo para ninguém. E essa é a lição que a Rússia está aprendendo. O caso do Alasca não foi sobre os Estados Unidos cederem à Rússia. Os russos reconheceram que o Alasca foi sobre a Rússia fazer grandes concessões aos Estados Unidos, acreditando que os Estados Unidos estavam genuinamente interessados em um resultado diplomático. Foi a Rússia que fez algumas concessões dolorosas. Eles não especificaram quais, mas houve algumas alusões a que, em troca de o Donbass ser devolvido à Rússia em sua totalidade, a Rússia congelaria a linha de contato em Kherson e Zaporizhia, o que seria constitucionalmente muito difícil de um líder russo conseguir justificar. Mas veja, o objetivo era que eles acreditavam que os Estados Unidos estavam realmente comprometidos em encerrar esse conflito e melhorar as relações com a Rússia, o que poderia levar a resultados econômicos positivos. No entanto, assim que a cúpula do Alasca aconteceu, os Estados Unidos, em vez de construir sobre o que a Rússia havia feito, essas concessões que a Rússia fez, foram e minaram essas concessões ao tentar renegociá-las com os europeus e com Zelensky. E os russos disseram: vocês não estão levando isso a sério. Fizemos concessões a vocês. O papel de vocês era aceitar essas concessões e transformá-las em realidade. Mas, em vez disso, os Estados Unidos prolongaram o processo, minaram o acordo e mostraram aos russos que o país não estava agindo de boa fé. E então, somando-se a isso, o fato de que a CIA agora está ativamente envolvida em apoiar os ataques da Ucrânia contra a infraestrutura energética estratégica da Rússia, ataques contra a liderança russa. 91 drones, guiados por informações fornecidas pela CIA, foram usados para atacar a residência do presidente russo enquanto ele se comunicava com o presidente dos Estados Unidos. Acho que a Rússia despertou para a realidade de que os Estados Unidos não levam nada a sério. E o último obstáculo que resta para a Rússia superar, antes de reconhecer que os Estados Unidos não são dignos de confiança, é perceber que essa promessa de uma luz econômica no fim do túnel é, na verdade, um trem vindo em sua direção, que os Estados Unidos não têm nenhuma intenção de se engajar com a Rússia como parceiros. Toda a premissa do envolvimento econômico americano com a Rússia, desde o colapso da União Soviética, tem sido sobre a dominação americana do mercado russo, o controle americano sobre esse mercado, e basicamente a nossa inserção na sociedade russa de uma forma que nos permita manipulá-la e derrubar um tipo de governo que não apoiamos, a Rússia forte que Vladimir Putin criou. Nós vemos isso como um concorrente. E como eu disse antes, não toleraremos concorrentes. Queremos colapsar o regime de Vladimir Putin. Portanto, estamos analisando a abordagem indireta.
Mais uma vez, trago o exemplo da Venezuela. O papel que a internet desempenha em influenciar as mentes dos russos, criando uma quinta coluna, semeando dúvidas e espalhando narrativas alternativas, etc. Combine isso com o potencial de generosidade econômica, e agora você criou uma janela de vulnerabilidade para o tipo de exploração das elites políticas russas que aconteceu na Venezuela e está acontecendo no Irã, onde prometemos comprá-los em troca de ficarem à margem ou apoiarem ativamente atividades contra o regime. Então eu acho que a Rússia sabe, está despertando para essa realidade. Mas o fato é que os Estados Unidos não estão levando a sério um desfecho diplomático com a Rússia até que se desvinculem fundamentalmente de suas políticas passadas. Por exemplo, tem sido política dos Estados Unidos há décadas derrotar estrategicamente a Rússia. O governo Trump não se afastou dessa política. Apenas disfarça esse objetivo final com as falsas promessas de Steve Witkoff e Jared Kushner. E as armas ocidentais ainda estão indo para a Ucrânia, além das redes de inteligência. Sim, ainda há armas ocidentais entrando na Ucrânia. Elas estão sendo destruídas. Quero dizer, essa ideia de que a Rússia está sofrendo milhares de mortes por semana é simplesmente absurda. A Rússia está dominando no campo de batalha. Eles estão travando uma guerra de atrito que é unilateral em termos de alcance e escala das perdas. E, no fim das contas, a Rússia alcançará seus objetivos e metas por meios militares. Essa é a realidade. É uma tragédia para a Ucrânia. É uma tragédia para a Rússia. Mas é simplesmente a realidade. Não posso dizer que é uma tragédia para a Europa, porque tenho dificuldade em sentir simpatia pela Europa pelo que ela está fazendo. Isso é uma ferida auto-infligida. Você não atira no próprio pé e depois vem reclamar comigo que o pé dói. Você é quem causou isso. Então eu não vejo isso como uma tragédia para a Europa, mas sim como uma tragédia para o mundo, pela forma como a Europa se permitiu chegar a esse ponto. Sabe, novamente, você é de uma parte diferente do mundo. Talvez não tenha a mesma consideração pela Europa que eu tenho, mas veja, meus ancestrais são europeus, e eu enxergo a história por uma lente europeia, de um ponto de vista eurocêntrico. E este é um lugar que a maioria dos americanos já considerou o berço da cultura moderna, do desenvolvimento intelectual, do avanço científico. Ver a Europa basicamente se degradar em um caos e anarquia imensos, sem qualquer bússola moral, é muito triste. Mas eu não tenho pena dos europeus, porque foram eles que fizeram isso consigo mesmos. Existem para Scott, em Burst Tap Anthony Bunch, with War and Against. Tenha um bom dia. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jotchman, iniciamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder fazê-lo, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.